que você acha, né? É um bom ponto de entrada para quem não tem? Você tá comprando, você tá esperando? Como é que você tá enxergando o Bitcoin no atual momento? Bom, indiscutivelmente era melhor ter comprado lá atrás. Ah, sim, claro. E não faltaram avisos dados aqui no meu canal, em outros, né, sobre como era interessante você ter, nem que fosse 1% de Bitcoin no seu portfólio. E eu tenho até um exemplo interessante na nossa Previdência, na Arca. Porque a Previdência que a gente lançou no Grupo Primo, ela tem uma característica de ser uma média ponderada de benchmarks. O que eu quero dizer com isso, né? Ela tem parte investida em renda fixa, 40%, que vai basicamente acompanhar a renda fixa no Brasil, o CDI, né? Acompanhar barra ganhar por um pouquinho. Tem parte investida em ações, 30%. A missão é ganhar do Ibovespa. Mas não acho que vai ganhar dando o dobro. Vai ganhar por um pouquinho. Parte que acompanha o mercado americano, 20%, que é só acompanhar o S&P, a gente não tem pretensão de ganhar. Talvez até ganhe por um pouquinho, né? Devido à questão de aluguel das ações. E você tem parte que vai simplesmente acompanhar fundos imobiliários no Brasil. Então é isso. Perceba que se a gente tem essas partes separadas, né, 40 em renda fixa, 30 em ações, 20 lá fora, 10% acompanhando o IFIX, não dá para a Arca ganhar de todos os benchmarks ao mesmo tempo. Porque ela é uma média desses Sim. benchmarks. E não dá pra gente fazer, por exemplo, um cálculo de média de altura de quem assiste o podcast. Aí vai lá, tem um cara com 1,70, um 1,65, outro com 1,80, a média deu 3 metros. Não, a média tá sempre entre os integrantes da média. Sim. Então, ela tenderia a ficar assim, ó, o S&P foi muito bem. Então, o S&P puxa a Arca para cima, a Arca ganha de FIX, CDI e Bovespa e perde para o S&P. Só que teve um período em que a Arca conseguiu ganhar dos 4 benchmarks, porque a gente colocou 1% de Bitcoin na Arca. Caramba, e esse 1% fez diferença? Esse 1% fez diferença, porque a gente botou esse 1%, ele virou 2, vendeu uma parte, ele continuou subindo. Foi um ano que o Bitcoin subiu uns 150%. Meu Deus. E aí, por conta disso, ele ganhou de todos os benchmarks. Que loucura. Aí depois a gente teve que tirar, porque o banco administrador encrencou com a posição de Bitcoin, ETF, falou que não podia, etc. Aí, infelizmente, tivemos que tirar. Mas isso foi 1% de Bitcoin, cara. Foi apenas 1%. Então, vale a pena você ter um pouquinho no portfólio. Aí, voltando à pergunta, mas nesse momento, né, o que você acha? Acho que depende muito do prazo que a pessoa tem para realizar esse investimento. Porque se ela tá pensando simplesmente nos próximos 6 meses, aí eu já não sei, cara. Eu não acho que o Bitcoin tá caro agora, mas o ponto é que se a gente pega o histórico dos ciclos do Bitcoin, esse é um ano onde a gente atinge uma nova máxima, e já atingimos 125 mil dólares, é uma nova máxima. Talvez suba mais, possa ir para 130, 140, 150. Mas depois disso, a gente entraria naquele período conhecido como bear market, né? O mercado do urso. E nesses mercados, eu já vi o Bitcoin cair 80%, eu já vi ele cair 50%. Então, essa pessoa ela poderia amargar um período de prejuízo frente a esse primeiro preço que ela comprou, enquanto o Ela não Bitcoin não atinge aguenta, uma né? nova máxima. Desespera, né? Alguns não aguentam. Agora, se o cara fala, não, eu tô comprando isso aqui para vender só na próxima década, aí eu acho que vale a pena sim comprar até O mensalmente. cara tem que pensar por longo prazo, né, Bruno? Na minha opinião, sim. Você chegou a vender ou tá vendendo uma participação, já A que você única considera coisa que tá num preço ok? Eu só vendi aquele esquema de vender 35 mil por mês para você pagar recomprar e você imposto. limpar do imposto de renda, né? Sim. Até porque talvez a gente não tenha mais esse benefício no ano que vem, caso passe a medida provisória do governo que quer acabar com essa isenção, né? Mas foi só isso, eu não me desfiz de mais nada da minha posição, até porque é uma posição que eu pretendo carregar para o longo prazo. Eu me vejo, sei lá, com 60 anos falando pros meus netos, né? Cara, na minha época o Bitcoin custava só 100 mil dólares. E agora eu tô te dando um presente Eu fui um dos aqui, ó. pioneiros em falar na internet. Eu lembro que Isso pode você acontecer. falava lá atrás. Ô, Bruno, e qual o percentual da tua carteira hoje de investimento? Esquece empresas, que eu sei que você tem muito dinheiro em empresas, né? Mas em relação aos investimentos, qual o percentual em Bitcoin? Cara, se eu for pegar, né, só o dinheiro investido no mercado financeiro, ainda tá próximo dos 80% que eu tinha no passado, né? Porque eu não vendi. Sim. E o Bitcoin não subiu tanto esse ano. Então, se a gente pega a performance em reais, tá bem alinhada, assim, com a Selic. Tá dando alguma coisa em torno de 13% no ano, né? E então, como ele cresceu 13% e a posição em ações cresceu até um pouco mais do que isso, e os outros ativos também, então meio que ele diminuiu um pouquinho de tamanho, embora eu tenha comprado um pouco mais, então ficou em torno de 80%. Mas eu lembro que isso não quer dizer que 80% de tudo que eu tenho tá em Bitcoin, porque meu principal patrimônio hoje é equity do Grupo Primo. Sim. Só que isso não tá líquido, não tá em bolsa, então eu não posso vender essas ações, né? Mas se eu fosse considerar em termos de fatias, né, com o Grupo Primo, aí o meu patrimônio investido ele fica menor e o Bitcoin será uma parte muito menor da minha carteira. Se eu botar os imóveis que eu tenho também, aí fica menor ainda. Até por isso que eu me dou ao luxo de correr esse risco de ter mais da parte investida em Porque Bitcoin. você já distribuiu em outros segmentos, né? Ô, Bruno, e teve alguma outra moeda que surgiu ultimamente na tua carteira que você tá olhando com bons olhos? Ou ainda
você enxerga o Bitcoin como a única opção? Cara, só Bitcoin. Eu já tive outras moedas, hoje em dia... Solana, essas moedas, você acha que é muita Não. especulação? Eu acho que em certos momentos do ciclo elas vão performar melhor do que o Bitcoin, como já aconteceu no passado, mas elas têm um caráter mais especulativo, ainda que você tenha realizações acontecendo dentro dos ecossistemas dessas criptomoedas, né? Mas, por exemplo, lá atrás eu lembro que uma das teses do porquê você comprar Ether da rede Ethereum era que para você fazer transações o tempo todo tinha taxa. Então, quanto mais gente usando a rede, mais taxas seriam necessárias serem pagas. Para pagar a taxa, precisaria ter Ether. As taxas da rede Ethereum caíram drasticamente. E na Solana, você faz as coisas basicamente de graça. Sim. Então, não tem que ter Bem mais demanda barato. pelo token para você fazer essas coisas. Então, eu fico pensando, cara, por que esse token tem que valorizar? Porque não tem um pagamento de dividendo também por trás daquela criptomoeda. Tem umas que tem esse tipo de projeto hoje em dia, né? Mas, olhando isso, eu prefiro ter só Bitcoin. Até porque eu acho que o Bitcoin tá entrando nesse ciclo onde deixou de ser só pessoa física para virar fundos institucionais, empresas e países. Pô, o ETF comprou Bitcoin pra caramba, mas as empresas compraram mais Bitcoins do que os ETFs. Então tem muita empresa hoje entesourando Bitcoin com foco no longo prazo. E talvez seja uma estratégia muito bem sucedida no futuro. Eu acredito Aqui no Brasil a que gente será. teve a Melius, eu acho, né? Que... Nós temos duas no Brasil. A gente tem a Melius, que tem hoje em torno de 605 Bitcoins, se eu não me engano. Que eu ganhei um dinheiro bom, assim, nessa posição, quando eles anunciaram que eles tinham a intenção, porque não podiam fazer ainda, precisava passar, né, pela análise dos acionistas para ver se eles autorizavam a empresa a mudar o seu objetivo. E aí eu comprei e a empresa disparou, né? Devolveu uma boa parte disso depois, né? Mas eu já tinha vendido um bom pedaço da posição. E agora entrou uma empresa chamada Orange. Não sei se vocês viram. Não conheço. Ela acabou de fazer um chamado IPO reverso, né? Simplesmente comprou uma empresa já listada em bolsa e vai passar a negociar. Foi hoje isso. Ah, eu não vi. O pessoal que vai assistir o podcast depois já vai ver a empresa negociando. O ticker, se eu não me engano, é OBTC 3, né? E ele já tem 3.600 bitcoins. Pô, bastante, hein? Então, eles A são... 120 mil dólares, façam as contas aí. Pois é um valor de mercado bilionário. Eles são a maior treasury company na América Latina. Se você pega a lista das empresas que têm Bitcoin assim em reserva, eles seriam alguma coisa como a 25 a 26 no mundo. E negociando em bolsa, eles têm aquele benefício de poder emitir dívida a um custo mais baixo, eles podem fazer aumento de capital. Porque muita gente me pergunta assim, pô, legal, né? Tem empresas entesourando Bitcoin. Mas por que eu vou comprar essa empresa e não vou comprar direto o Bitcoin? E pode existir vários motivos, né? O primeiro deles pode ser questão de valuation. Atualmente, enquanto a gente grava aqui o podcast, é mais barato comprar uma ação de Melius do que comprar Bitcoin. Porque se você pega a composição do preço de Melius, vou chutar números aqui, até porque vai mudar depois que a gente gravar esse podcast. Mas vamos dizer que a empresa vale uns 450 milhões. Parte disso, 70 milhões é caixa. Esse caixa pode ser convertido em Bitcoin também, né? E os outros 380 milhões é basicamente que eles têm Bitcoin. Então, ela está sendo avaliada, a empresa, que era o que existia há pouquíssimo tempo, com a questão do cashback, etc., que você pode gostar ou não do negócio, mas está sendo avaliada a zero. Zero. Então, você está comprando um monte de Bitcoin, está comprando 70 milhões em caixa e levando uma empresa que nos últimos 12 meses deu uns 50 milhões de lucro a preço zero. Aí tem que ver. Pô, esse é um caso óbvio de uma compra que você poderia fazer. Agora, a MicroStrategy, que agora se chama só Strategy, né? O que é até interessante a mudança do nome, porque ela surgiu como uma empresa que vendia software. Por isso que era MicroStrategy. Aí virou agora só uma empresa que compra e entesoura Bitcoin. Então cortaram o Micro e deixaram só esse Strategy. É negociada a 1.4, se você conta toda a dívida que ela emitiu para comprar a cripto. Então você está comprando Bitcoin com ágio, né? Em vez de comprar a empresa, você poderia comprar Bitcoin, você levaria mais Bitcoin. Mas o ponto é que ao longo do tempo essa empresa compra mais Bitcoin. Então aquela ação que você comprou tinha um tanto de Bitcoin para ela, o número de Bitcoins aumentou por ação. Tudo bem que emitiram dívida para isso, mas tem muita dívida que eles emitiram a custo zero. Aí depois começaram a subir os juros das dívidas. Mas, para muita gente é atrativo ainda. Eu já acho que é um case menos atrativo porque é grande demais. Já estão com mais de 600 mil Bitcoins. Então é muito difícil dobrar a quantidade de Bitcoin. Mas uma Melius que tem 600 é relativamente fácil dobrar. Uma Orange que tem 3.600 é relativamente fácil dobrar, apesar de ser bem maior que Melius, porque ainda é pouca coisa. Então esse é o ponto. Você pode estar comprando uma empresa que ela sozinha vai estar comprando mais Bitcoin, valorizando sua posição ao longo do tempo. Sem falar também que muitos fundos de ação aqui no Brasil, eles não podem comprar Bitcoin, porque não é o objetivo deles. Investir o dinheiro em empresa. Pode deixar parte em caixa, etc., mas tem que comprar em empresa. E aí comprar Bitcoin não dá.
porque não está autorizado na norma do fundo. Agora, se eles compram uma empresa que compra Bitcoin, então eles conseguem se expor a essa valorização sem ter que mudar a norma do fundo, que é difícil, tem que chamar a Assembleia de Cotista, ou lançar um fundo novo, que pode ser uma estratégia, mas a gente não está num momento muito bom de captação dos fundos, né? A renda fixa afugenta o investidor. Então essa empresa ela pode operar com esse ágio por conta disso, esse prêmio de liquidez, esse prêmio porque ela está listada em bolsa, né? Então é mais fácil você obter condições de emitir dívida para comprar mais Bitcoin. Vamos supor que você emita uma dívida que cresce 15% ao ano. Só que o Bitcoin valorizou nos últimos 10 anos mais de 70% ao ano na média. Então é um trato muito bom, né? Você adquirir dinheiro por 15 e poder comprar alguma coisa que sobe 70. E o outro ponto também é que quanto mais volátil essas empresas, melhor para quem está tradando opções também. Então tem um certo componente de volatilidade, porque ela pode atingir preços mais altos ou preços mais baixos. Isso também faz com que as coisas venham a valer mais. Se você pega naquela fórmula de precificar opções, na Black-Scholes, quando você vê um mercado muito volátil, as opções ficam com preços mais altos. Então, quanto mais volatilidade, maior o preço das opções. Para a empresa tem um certo componente também que deveria fazer com que aquilo que é mais volátil, por ter a chance de bater preços mais altos, tenha um beta maior, né? Um pouco mais de preço. Muito legal essa ideia de que fundos de ações agora possam investir numa empresa que está nada investindo em Bitcoin. É uma forma dela diversificar o portfólio dela em Bitcoin. Acredito eu que vai ter uma aceitação muito grande. Chama Orange. Orange, só que em vez de G, né, que é como é a palavra em inglês, laranja, é com J. Que legal, não estava sabendo dessa empresa.